engenheira de produção, também sou mestre na área de engenharia de produção, faço doutorado atualmente também na engenharia de produção, mas também sou engenheira civil, gente. Já tive aí algumas experiências, já trabalhei em canteiro de obras, já trabalhei em órgãos públicos, já trabalhei em indústria, tá? Então, abatedor de peixes, indústria de fabricação de polpa, então várias experiências aí. E a disciplina, gente, eu não sei tudo, tá? Então, se eu não souber alguma coisa, eu vou buscar, né, para trazer para vocês. E eu sempre falo, eu sempre saio das disciplinas normalmente aprendendo mais do que eu ensino, porque eu gosto muito dessa troca de experiências, tá? Gente, a disciplina de mapeamento de processos vocês vão adorar. Eu, pessoalmente, eu não consigo pensar em qualquer situação, em qualquer empresa, em qualquer processo produtivo que não se tenha um mapeamento de processos. E quando eu falo num processo produtivo, gente, eu não estou falando apenas numa indústria, por exemplo, na fabricação de um carro, tá? Eu estou falando ali num canteiro de obras da área da engenharia civil, lá na parte de um porto, em uma rodoviária, em qualquer situação, tá? Naquele cafezinho, naquela panificadora que vocês compram pão. Então, tudo isso se tem um processo. E se você tem um processo, gente, você precisa mapear esse processo. Por que a gente faz o mapeamento de processo? Justamente por causa disso, porque eu preciso conhecer aquela situação. E se eu conheço aquela situação, eu sei como melhorar. Eu sei como eliminar o desperdício, eu sei como retirar um problema que está acontecendo, eu sei como tornar a minha produção mais enxuta, ou seja, sem desperdícios, realmente, sem coisas que não me agregam valor. Então, vários desses conceitos que eu acabei de já falar para vocês, a gente vai ver aí ao longo da disciplina, tá? E aí, para a gente iniciar a nossa disciplina, eu vou pedir para o professor Vitor já passar o nosso primeiro slide, mas vocês vão perceber, gente, que quando a gente está falando aí em introdução do mapeamento de processos, em Lean Thinking, tudo isso, a gente tem que sempre pensar em filas. E aí eu trouxe aqui para vocês duas reportagens para vocês entenderem essa importância. Então, a primeira delas fala sobre a fila do SUS, ele tem quase 1 milhão de pacientes esperando cirurgia letivas, e a fila do INSS chega a 7 milhões. Pedi aposentadoria há 1 ano e não recebi. Pessoal, filas. Filas se formam em qualquer situação. Se forma em hospitais, em INSS, no mercado, quando vocês vão no supermercado comprar um produto, né? Se você vai em um horário de pico, por exemplo, tem uma fila. No cinema, tá? Então, em qualquer situação em que nós temos uma fila, pessoal, normalmente é porque nós temos uma ineficiência nesse meu processo. Tá? O que é essa ineficiência do meu processo? Gente, algo não está certo. Alguma coisa está acontecendo que está atrasando, que está levando a gente ter aí um problema que está me resultando essa fila, tá? E quando nós temos uma ineficiência, a gente precisa retirar essa ineficiência, ou seja, eu preciso retirar aquilo que está me causando o problema dessa ineficiência. Só que para conseguir eliminar uma ineficiência, gente, eu preciso conhecer. Então, eu tenho que conhecer esse meu processo para poder eliminar essa ineficiência que nós temos, tá? E aí, gente, pode passar, professor, para o próximo slide. E aí, quando nós temos essa ineficiência, né, vocês mesmos podem me falar onde que você observa uma formação de fila. Vocês sabem por que está gerando essa formação de fila? Alguém consegue ter uma ideia? Consegue citar algum exemplo? Eu quero que vocês citem aí no chat e me falem aonde mais que vocês viram essa fila, onde se formou essa fila, tá? E por quê? Por exemplo, no supermercado, por que está acontecendo essa ineficiência? O que está acontecendo? Por que está formando essa fila, tá? Então, compartilhem aí. Enquanto isso, gente, eu já vou falar sobre sobre essas filas, sobre o que nós precisamos fazer. Então, no próximo slide, a gente já observa o quê? O que é um processo. Então, para vocês entenderem o processo, para entenderem essa ineficiência, então vocês vão ter que conhecer. Então, gente, um processo, ele basicamente, ele é uma sequência de atividades, né, que estão interligadas, que são caracterizadas por terem uma entrada que é mensurável, um insumo, ou seja, né, uma atividade que vai ocorrer em um determinado tempo, atividades que agregam valor ou que não agregam, pode acontecer qualquer situação, e nós vamos ter uma saída,
tá? Essas atividades destinadas, né? Essas atividades que ocorrem, elas são destinadas a produzir um bem, ou ainda um serviço, pode ser intermediário ou final. Quando eu falo um serviço intermediário, gente, por exemplo, eu produzo um determinado produto aqui, mas ele vai ser finalizado em um outro setor, eu não finalizo ele. Mas, por exemplo, quando eu vou fazer café, no próximo slide a gente tem um processo do café para eu mostrar para vocês o que é esse processo. Gente, imagine, o nosso processo ele é caracterizado por uma entrada, por um processo, que é a transformação, e por uma saída. O que é a nossa entrada para fazer um café, gente? É os grãos, o pó de café que vocês têm, né? Aquele pó que vocês compram lá no supermercado. Em seguida, nós temos o processo, que é o quê? Ferver a água, colocar o café ali no coador, passar a água, tudo, e armazenar esse café. E no final, nós temos a nossa saída, que é o quê? O nosso café pronto para a gente tomar. Então, isso é um processo. Quando eu falo em fila, quando eu falo em indústria, quando eu falo em qualquer situação, a gente também está realizando um processo. Porque, por exemplo, se nós vamos produzir um carro, né? Para produzir um carro, o que vai ser minhas entradas? As peças, todas as coisas que a gente precisa, né? A carcaça do carro, o chassi e assim por diante. O processo em si, gente, vai ser o quê? A transformação. Então, é o quê? A gente montar o carro. E a saída vai ser o carro, tá? Ah, mas, professora, para produzir a peça para utilizar no carro, eu também precisei passar por um processo, certo? Sim, gente. Então, o que acontece? A minha entrada foi a peça em si, a minha matéria-prima, pode ser o ferro, por exemplo. O processo em si foi o quê? Transformar aquele aço, por exemplo, na porta de um carro, né? E a saída foi o quê? A porta de carro que vai para o próximo processo. Então, ele é o quê? Um processo intermediário, tá? Então, percebam, gente, que tudo isso é um processo. Então, tudo que a gente fala no nosso dia a dia, normalmente é um tipo de processo. O próprio fato de você levantar da cama, escovar os dentes, lavar o rosto, tudo isso e sair para trabalhar é um processo, tá? Então, tudo isso são processos que acontecem no nosso dia a dia e que a gente precisa aí conhecer. E aí, quando eu falo em processo, gente, a gente tem o que nós chamamos de 4 tipos de processos, que são os nossos processos primários, os nossos processos de suporte, os nossos processos funcionais e os multifuncionais. E aí vocês vão se perguntar bem assim, professora, mas o que é esses processos, né? Então, gente, um processo primário, ela é uma atividade de transformação, onde os processos mais visíveis são aqueles processos mais visíveis que atuam diretamente na produção de um bem ou de um serviço. Exemplo disso, gente, o processo de marketing, o processo de vendas, o processo de produção, o processo de expedição, vários outros. Esses são os meus processos primários, aquele que vai realizar uma atividade de transformação. Nós temos também, gente, o nosso processo de suporte, que são o quê? São os nossos processos sem contato com o meu cliente final, tá? Porém, eles são essenciais para a administração do meu recurso. Quais são os exemplos? Processos de contabilidade, manutenção preventiva. Então, todos esses processos são os nossos processos de suporte. Eles não vão transformar diretamente, né, um produto, mas eles precisam estar ali, tá? Eles são os processos que não vão ter contato nenhum com o meu cliente, obviamente, porém, eu só vou conseguir produzir o meu produto se eu tiver esse meu processo de suporte, tá? Já os meus processos funcionais, gente, são aqueles processos que iniciam e terminam dentro do meu setor, tá? Então, o produto, ele vai ser processado, ele vai ser gerado dentro daquele setor, podendo, por exemplo, ser um relatório, uma informação, uma instrução, e ele vai ser usado em outro departamento que vai dar continuidade nesse processamento aí para o meu produto final, tá? Um exemplo de um processo funcional, gente, é, por exemplo, de compras de matéria-prima, onde ocorre aqui dentro, por exemplo, no setor de suprimentos, onde ele vai fazer o processo de compra, ele vai fazer tudo o que é necessário, porém, quem vai utilizar o produto que foi comprado é o setor de produção, não é o setor ali de compras, tá? Outro exemplo
é o treinamento. Então, por exemplo, o treinamento de uma equipe, vamos supor, é a gestão de pessoas, o setor de RH que faz. Porém, quem vai utilizar esse treinamento é, por exemplo, o setor de produção, qualquer setor que foi que as pessoas fizeram aquele treinamento, tá? Um dashboard, Lincoln, pode ser também um processo funcional aí, tá? Por quê? Porque eu gero as informações aqui, mas ele vai ser passado para um outro setor, tá? Então, ele pode ser, sim, às vezes é utilizado no mesmo setor, mas ele pode ser utilizado, na maioria das vezes, aí para outro setor, tá? E nós temos o que a gente chama de processos multifuncionais. Os processos multifuncionais, gente, eles são processos que são executados por diferentes setores de uma organização, tá? Ou seja, né, ele é mais um compartilhamento de informação entre os setores para que o processo seja executado. Então, um exemplo disso é o desenvolvimento de um produto de qualidade. Então, o que é isso? Ele é um processo que precisa de fluidez de informação entre os departamentos. Então, por exemplo, quem fez o processo de desenvolvimento de produtos foi o quê? Foi o setor de P&D. Porém, quem vai produzir é o setor ali de produção. Eu preciso ter essa fluidez entre os meus setores, tá? Então, eles são multifuncionais. Vai passar também por vários setores diferentes, tá bom? Então, esses são os nossos processos. E aí, quando a gente pensa nos nossos processos, a gente vai pensar no quê? No nosso processo que agrega valor e no nosso processo que não agrega valor. Gente, antes de eu falar sobre isso, eu gostaria de perguntar aí para vocês. Alguém sabe o que é uma atividade que agrega valor e o que é uma atividade que não agrega valor? Eu quero que vocês me respondam aí bem rapidinho no chat para eu ver o que vocês entendem sobre isso, tá? Deixa eu ver o que vocês tinham comentado anteriormente. A Cléo comentou, né, que para não pagar o sindicato, então sim, às vezes tem muita ineficiência, o atendimento escasso, exatamente, Patrícia, por isso que se geram as filas, né? Então a gente tem várias situações. E pessoal, o que agrega valor e o que não agrega valor dentro de um produto, dentro de um processo? Falem para mim, tá? Então, o que é isso? Alguém sabe me dizer? Então, gente, quando eu falo em atividades dentro do meu processo que agregam valor e que não agregam valor, a operação em si não agrega valor, é um deslocamento inútil. Exatamente, Elias. Então, gente, quando eu falo, né, em algo que agrega valor ao meu produto, é aquilo que o meu cliente ele está disposto a pagar. Então, é aquilo que a gente deve fazer. Então, por exemplo, o meu cliente, ele está disposto a pagar, por exemplo, a pintura do carro, certo? Mas ele não está disposto a pagar por tudo aquilo que vai, por exemplo, as pessoas andando dentro do meu processo. Gente, isso é uma atividade que não agrega valor. Então, o que agrega valor é aquilo que o meu cliente ele está disposto a pagar. O que não agrega valor é aquilo que o meu cliente ele não se importa com a sua existência, tá? Ele pode ser importante para a empresa. Então, por exemplo, uma movimentação, a gente sabe que muitas vezes é importante, porém o meu cliente ele não está disposto a pagar. Por quê? Porque ele não vê vantagens, tá? Ele não consegue perceber nenhum tipo de vantagem nisso de, por exemplo, uma movimentação de alguém ali dentro da minha fábrica, tá? E aí, se vocês olharem ali embaixo do nosso desenho, eu trouxe o quê? Os desperdícios, que é tudo aquilo que o meu cliente não está disposto a pagar, que não agrega valor. Então, por exemplo, andar, transportar, esperar, virar, rodar, isso são atividades que o meu cliente não vai pagar. Então, não agregam valores para a minha produção. E o meu VAA é aquilo que agrega valor, que é o quê? Dobrar um material, cortar um material, fazer um furo no meu material, parafusar o meu material, prensar o meu material. Então, são coisas que agregam valor, que o meu cliente consegue olhar e ver pelo que ele está pagando, tá? Então, se eu quero, por exemplo, comprar um carro, eu estou disposta a pagar pelo carro em si, mas eu não estou disposta a pagar por toda aquela movimentação que teve anteriormente. Virar o carro, fazer qualquer coisa assim, tá bom? Então, aqui está a nossa principal diferença entre atividades que agregam e não agregam valor,
tá? E aí eu vou falar aqui, por exemplo, uma atividade que não agrega valor ao meu produto, porém, gente, ela não pode faltar, tá? O meu cliente, ele não está disposto a pagar por ela, porém, muitas vezes a gente, como empresa, nós precisamos inserir ela para que o processo ande. Então, a contabilidade, gente, a contabilidade, ela não agrega valor para o meu cliente, mas ela é essencial, tá? Portanto, ela é uma atividade que não pode ser eliminada. E é nisso que eu quero que vocês pensem, eu não posso eliminar. Então, por mais algumas atividades, gente, ela não agrega valor, mas eu preciso deixar ela continuar dentro do meu processo. Por quê? Porque se ela não continuar, eu não vou conseguir fazer ela rodar. E aí, gente, eu vou pedir para o professor Vitor compartilhar minha tela e eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante, que eu acho que ninguém sabe o que é isso e vocês vão ficar se imaginando. Vamos lá, acho que vocês devem estar vendo, né? Pessoal, hoje temos estudos, tá, científicos que afirmam que processos que agregam valor dentro do meu processo produtivo são apenas 1% de tudo que é feito. Gente, alguém imaginava que era isso que representava aquela atividade que agrega ou não agrega valor? Alguém já imaginou que dentro de uma empresa, o que agrega valor para o meu cliente é apenas 1%? Nós temos cerca de 59% das atividades que ocorrem dentro da empresa que não agregam valor, tá? E cerca de 40% são desperdícios, tá? E aí, aqui eu até chego nesse artigo, ele até chega a mostrar, por exemplo, que quando a gente faz uma melhoria, a gente elabora alguma coisa assim, eu até consigo aumentar. Por exemplo, quando eu faço uma pequena melhoria, eu consigo aumentar o meu processo que agrega valor para 1,5. Eu consigo processos que não agregam valor 58,5. E os meus desperdícios continuam ali com 40%. Já quando eu realizo uma grande melhoria, eu consigo agregar valor cerca de 10%, né? Processos que não agregam valor, cerca de 80%. E cerca de 10% aqui os meus desperdícios. Então, observem que o que agrega valor, ele se torna maior. Mas para ele se tornar melhor, nós vamos ter que mapear o nosso processo e visualizar aquelas atividades que não agregam valor, tá? Então, vocês vão perceber isso aqui, gente, muito ao longo da nossa disciplina, tá? Porque ao longo da nossa disciplina, a gente vai trabalhar várias situações para que a gente busque eliminar esses desperdícios e essas atividades que não agregam valor. Buscando o quê? Sempre inserir apenas atividades que agregam valor, coisas que vão me trazer algum resultado ali positivo, beleza? Professor Vitor, pode voltar para o slide, tá? O Rodrigo, ele perguntou por que a qualidade do produto não agrega valor. Porque, Rodrigo, quando eu estou falando, por exemplo, em um produto, quando você vai comprar, por exemplo, um carro, você compra um carro, você não acredita que ele tem qualidade? Você entende que a empresa, se ela está me falando que ela vende um carro, esse produto tem qualidade. Esse produto, ele está bom, ele está de acordo com o quê? Com a engenharia do produto, certo? Na engenharia do produto já está estabelecido qualidade. Então, ter um setor de qualidade, ter uma inspeção, não é algo que o meu cliente ele está disposto a pagar. Porque quando ele compra o produto, ele já entende que aquele produto tem qualidade, tá bom? Então, é por isso que ele não está disposto a pagar por isso, beleza? Entendeu? Se não entendeu, coloca aí que eu explico de novo. E o Lincoln, ele comentou, né, que em uma construção, geralmente, temos os times diretos e os indiretos, onde, na maioria das vezes, os indiretos não agregam valor. Sim, Lincoln, a gente tem aí alguns processos, né, não só na construção, isso é em qualquer setor, que temos situações em que não me agregam, né, que são atividades que não estão ali diretamente trazendo um benefício. Então, aquilo que me traz o benefício direto é o quê? É o meu grupo direto, é o meu time que traz ali atividades que agregam valor. E aquilo que não, né, ele não está agregando valor, é um time indireto, porém que muitas vezes é necessário, né? Então, gente, era isso que eu gostaria que vocês entendessem. Que, por incrível que se pareça, às vezes a gente acha que, nossa, o nosso processo tá lindo, tá maravilhoso. E às vezes, gente, apenas 1% de tudo que é feito é o que agrega valor.
tá? E aí, gente, para que uma organização ela atinja os seus objetivos, é fundamental que os seus processos eles sejam projetados, sejam organizados, sejam planejados de acordo com os objetivos a serem atingidos. Então, quais são esses objetivos, gente? São o próximo slide que a gente vai ter, onde a gente vê o quê? A qualidade, a velocidade, o custo, a sustentabilidade, a confiabilidade. Pessoal, isso aqui são coisas que são fundamentais para que o meu projeto, para que o meu processo ele seja bem desenvolvido, tá? Então, a gente não pode não ter exatamente esses objetivos de desempenho, tá? Então, para que o nosso processo funcione de maneira adequada, eu preciso entender que tudo isso é importante. Eu preciso buscar essa confiabilidade, essa flexibilidade, tá bom? Alguém perguntou o que é o NVAA e o que é o VAA. Pessoal, o NVAA são o quê? Processos que não agregam valor para o meu cliente. O VAA é aquilo que agrega valor ao meu cliente, tá bom? No caso de um pintor, seria agregar valor na atividade dele? A pintura em si é o que agrega valor, tá? Os processos, como, por exemplo, preparar tinta, lixar a parede, coisas assim, são coisas que não agregam valor, Rodrigo, tá bom? Então, ele é um produto, né? Ele é um serviço, né? Ele é um serviço, mas dentro do serviço também tem isso, gente, o que agrega e o que não agrega valor, tá bom? Então, por exemplo, o meu pintor, ele está disposto a pagar aliás, o meu cliente, ele está disposto a pagar pela pintura do pintor. Por quê? Porque ele vai entregar o produto que é o que? A pintura, tá bom? Então, é esse o sentido, tá? E aí, pessoal, depois a gente entender esses objetivos de desempenho, né? Que são os nossos objetivos aí que a gente tem que ter, né? Eu trouxe um exemplo para a gente entender exatamente esses objetivos que são fundamentais dentro do nosso processo. Por que eles são tão importantes? Então, por exemplo, no fast food, gente, o que faz ele ser tão eficiente? Então, por exemplo, quando vocês chegam no McDonald's, no Burger King, aonde a entrega dele é muito rápido, ali o valor é agregado, tem um valor alto, tudo isso. Por quê, gente? Porque o processo é eficiente. Percebam que quando a gente entra num processo, por exemplo, de Burger King ou de McDonald's, é algo muito rápido. Então, vamos pensar, por exemplo, quando eu chego, né, no drive. Gente, eu chego, eu faço meu pedido, cerca de 2, 3 minutos eu vou lá para frente, eu já consigo pegar meu produto. Então, gente, é um processo extremamente rápido. E quais são os objetivos de desempenho de empresas como o McDonald's ou Burger King? Justamente a velocidade, a confiabilidade e o baixo custo, tá? Por quê? Porque normalmente um Burger King, por exemplo, é mais barato do que um lanche normal, né? Ele é muito mais rápido, ele tem uma confiabilidade. Por quê? Porque o produto que você compra, por exemplo, em Maringá, vai ser o mesmo produto que você vai comprar, vamos supor, em Curitiba, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque é uma franquia, tá? Então, os objetivos de desempenho delas para os processos dela é o quê? A velocidade, a confiabilidade e o baixo custo, tá? Então, é nesse sentido que vocês precisam entender, tá? E aí, gente, para que um processo ele seja eficiente, nós devemos buscar eliminar qualquer tipo de desperdício, tá? Porém, isso só é possível quando nós conhecemos a verdade sobre o mesmo, tá? O professor Vitor pode passar para o próximo slide, onde eu trouxe exatamente essa frase para vocês entenderem o quê, gente? Que um processo ele só vai ser eficiente quando eu elimino esses meus desperdícios. E aí, para as próximas aulas, a gente vai conversar sobre esses desperdícios, mas a espera, é o superprocessamento, é o meu estoque, é a minha movimentação desnecessária, é o meu transporte desnecessário. Então, são o quê? Atividades que não trazem aí, que não permitem que o meu processo seja eficiente. E o meu objetivo é exatamente o contrário, é que ele seja eficiente, tá? E aí, gente, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imaginem que vocês ganharam uma viagem para um lugar desconhecido. Podem escolher. Imagine que você vai para Paris, você vai para Bahia, você vai para Salvador, vai para Maceió, você vai fazer uma viagem, certo? Em seguida, gente, o que é necessário para que você faça essa viagem, tá? O que você precisa planejar?
Você precisa de um mapa, você precisa de informações, certo? A primeira coisa que a gente precisa é de um mapa. O que é um mapa? Tá? Então, o professor pode passar. Eu quero que vocês pensem assim. O que é um mapa? Para você ir até esse local que você vai para a Bahia. O que é necessário para você ir para a Bahia, tá? Quais informações que são necessárias? Eu sei que eu preciso de um mapa, tá? Que informações que a gente vê no mapa? Gente, quando eu falo em mapeamentos de processos, por isso que se chama mapeamentos de processos, é porque você vai ter que traçar uma rota, tá? O que vai ser necessário para você chegar ao seu destino final? O seu destino é chegar na Bahia. Mas você, para chegar na Bahia, você vai ter que traçar uma rota, você vai ter que traçar um planejamento, você vai ter que ver, por exemplo, quantas paradas vai ter que ser necessário fazer, quantas vezes você vai ter que abastecer seu carro, quantas vezes, quantos pedágios vão ter, tá? Ah, você vai com uma criança pequena, por exemplo, você precisa parar mais vezes. Você vai com um animal, você precisa parar mais vezes. Então, gente, quando a gente está falando aqui na disciplina de mapeamento de processos, é exatamente isso. Para vocês entregarem o produto para o seu cliente, vocês vão ter que mapear tudo o que é necessário, tá bom? Então, isso que eu quero que vocês entendam aqui na nossa disciplina. E aí, o Caio perguntou, então, eficiência seria inversamente proporcional a custos indiretos? Não necessariamente, Caio, tá? Porque, assim, eficiência, nem tudo que é eficiente é eficaz, tá? Nem tudo que é eficiente eu consigo, eu vou ter custos baixos, tá? Eu tenho que entender que para cada objetivo de desempenho que eu vou ter custos diretamente proporcionais. Então, por exemplo, vamos supor, se você chega numa empresa, num projeto de uma casa, por exemplo, você quer apressar o seu pedreiro, vamos supor. Vocês entendem que para que ele se passa rápido aquilo, às vezes você tem que pagar mais? Às vezes você vai ter que pagar mais funcionários para trabalhar, você vai ter que pegar mais material, tudo isso. Mas eu não posso dizer que todo processo que é eficiente tem custos aí proporcionais, beleza? O mapeamento não é pegar o que já existe e depois mudar o que precisa? Nem sempre, Cléo. Eu tenho, por exemplo, se eu já tenho um processo pronto, eu vou mapear ele de acordo com o que ele está, igual você falou ali, e eu vou mudar o que é necessário. Quando eu estou montando, por exemplo, uma empresa, eu estou montando uma nova fabricação de alguma coisa, eu estou traçando um novo mapeamento. Por quê? Porque eu vou ter que traçar o que está acontecendo ali, tá bom? Então, por exemplo, para produzir bala de banana, o que eu preciso? Eu vou precisar de cozimento da banana, eu vou precisar amassar, vou precisar fazer isso e aquilo. Mas até eu saber como fazer isso, eu vou ter que mapear o passo a passo até chegar no meu produto final, beleza? Então, eu tenho que sempre pensar dessa forma, tá bom? O mapeamento é como chegar àquilo que eu quero, tá? Se já existe, eu vou mapear o que acontece e vou melhorar. Se não existe, eu vou mapear da melhor forma que seria para entregar o meu produto final, tá? E aí, gente, dentro desse pensamento, eu preciso que vocês também entendam que para conhecer melhor os processos, nós podemos utilizar desenhos. Professor, pode passar. Então, a gente pode utilizar desenhos, que são o quê? Os nossos mapas, os nossos processos, que vão gerar nossos mapeamentos de processos. Então, por exemplo, quando vocês vêm, vocês vão criar um mapeamento de processo. O que você precisa para esse mapeamento de processo? Você precisa dos seus dados de tempo de produção, dos seus recursos, das suas tarefas envolvidas, das suas operações, das suas decisões, do seu fluxo. E aí, em seguida, você faz o quê? Você faz o fluxograma daquilo, tá? Se estiver errado, Cléo, por exemplo, se eu não tenho uma empresa, né? Eu estou montando, eu estou iniciando, o que eu vou fazer? Eu vou mapear a forma que seria, tá? E em seguida, o que nós fazemos? Nós aplicamos melhorias. Então, por exemplo, semana que vem, nós vamos conversar sobre o Kaizen. O Kaizen é justamente para isso, porque às vezes tem algo que está acontecendo de errado, está acontecendo de forma ineficiente. E aí, o que eu faço? Eu vou buscar eliminar esse erro ou vou buscar melhorar algum processo, às vezes, que já tem por ali, tá bom? Então, quando eu falo em mapeamento de processos, é mapear sim o que existe, mas quando ele ainda não existe, eu vou mapear aquilo que é para acontecer, tá bom? Pode passar, professor?
E aí, gente, para a gente fazer este mapeamento de processos, eu tenho várias formas. Vocês vão ver que, por exemplo, hoje a gente vai conversar aqui sobre alguns desenhos que são utilizados para mapear o processo, que são os nossos fluxogramas, mas nós vamos conversar sobre, por exemplo, mapa de fluxo de valor, lá na nossa aula 3, 4, 5, se eu não estiver enganado, ou 4, 5, 6. Então, a gente vai conversar sobre uma outra forma de mapear um processo. Lá nas nossas últimas aulas, a gente também vai conversar sobre outra forma de mapear. Por quê, gente? Porque não tem só uma forma de mapear o processo, tá? A gente que tem que ver a melhor forma possível para a situação que a gente tem. E para a gente criar o nosso primeiro método, né, de mapeamento de processos, de mapa de processos, é o que nós utilizamos? O fluxograma de processos, igual o Aécio Vinícius ali, ele comentou. Para fazer isso, gente, a gente precisa de alguns símbolos. Gente, fluxograma não é só a gente colocar um monte de desenho ali e pronto, acabou. A gente tem alguns desenhos específicos, alguns símbolos específicos. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, quando a gente tem um círculo, ele vai ser de operação, tá? Em algumas situações, gente, o círculo ele pode representar o quê? O início e o fim do nosso processo, tá? Nós temos o quadrado, por exemplo, que quer dizer a inspeção. Nós temos o transporte, que é a nossa setinha preenchida, tá? Nós temos, por exemplo, a demora, como ali um meio círculo, né? Nós temos o armazenamento como um triângulo, nós temos a atividade combinada, que é uma flecha, né, dentro de um círculo. Então, a gente tem vários tipos de símbolos. Pessoal, quando eu vou montar meu mapeamento, o meu fluxograma, eu preciso saber justamente quais símbolos eu vou utilizar, tá bom? Pode passar, professor? E aí, aqui tem mais alguns símbolos, tá? Gente, como que a gente sabe normalmente? Pessoal, a gente pode optar por alguma literatura específica, tá? Ou a gente pode até mesmo quando, eu não lembro, eu não tenho acesso. Vocês podem traçar ali os desenhos que você vai utilizar, mas aí você tem que fazer uma legenda, tá? Para entender o que é uma atividade de início, o que é uma atividade de fim e assim por diante, tá? E aqui nós temos mais alguns símbolos de fluxograma. Então, por exemplo, operação, inspeção, decisão, preparação, terminal, junção, input, output. Então, nós temos vários tipos ali de símbolos que representam justamente, que são utilizados aí para a gente fazer um fluxograma. E aí eu trouxe um exemplo de fluxograma, tá? Nesse exemplo de fluxograma que vocês estão vendo na tela, ele saiu de um livro, tá? De gestão da qualidade total. E aí vocês observam o quê? Que tem o início do nosso processo, que é como se fosse um círculo ali, né? Em seguida, nós temos a chegada da nossa matéria-prima, nós temos a checagem da nossa matéria-prima. Nosso processo foi aprovado? Sim, então ele vai para a descarga das baias de armazenamento e aí segue para o nosso processo 1, tá? Ele não foi aprovado, então eu vou fazer o quê? Eu vou devolver para o meu fornecedor e finalizou o meu processo, tá? Se ele foi aprovado e foi para a baia de armazenamento, ele vai entrar no nosso processo 1, que é composto pela dosagem dos agregados, o transporte até o misturador, a mistura e a pesagem. E aí ele vai para o nosso processo 2, tá? E aí ele continua. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de como fazer o nosso fluxograma, que é o quê? Isso aqui é um mapeamento aí de um processo, tá, gente? Então, é isso que é o interessante, tá bom? Pode passar, professor? E aí eu trouxe o anterior. Isso. Aqui, gente, é um outro método que nós temos aí para fazer o nosso mapeamento de um processo. Aqui, gente, a gente conversa sobre as raias. Então, observem que para cada raia, né? Aqui nesse exemplo nós temos a compra de um refrigerante, é um processo, e a gente tem o quê? Duas pessoas que são responsáveis por esse processo. Um é o cliente, que está na nossa raia 1, o outro é o nosso balconista, que está na nossa raia 2, né? Ele inicia o processo, gente, pela bolinha, pelo círculo, né? Em seguida, ele faz o quê? Ele solicita o refrigerante, que é um processo. Em seguida, ele vai verificar a disponibilidade. Quem que vai verificar a disponibilidade? Não é o cliente, é o balconista. O balconista, se foi verificado que tem, ele vai verificar o dinheiro disponível, né? O cliente vai verificar ali o dinheiro disponível, né? Se ele tem o dinheiro, ele vai realizar o pagamento. Se ele não tem o dinheiro, ele vai finalizar ali o processo, naquela última bolinha que vocês estão vendo.
Já o balconista, ele verificou que não tem o refrigerante. Então, o que vai acontecer? Ele finaliza o processo. Não tem, simplesmente finaliza, tá? Pessoal, isso aqui é outro meio para a gente fazer um mapa de fluxo de valor. A gente vai aprender também bem certinho, a gente vai fazer isso nas nossas próximas aulas. Então, hoje é mais aí alguns conceitos fundamentais para vocês entenderem, tá? No nosso próximo slide, a gente já vê o quê? Gente, a gente tem, né, ali o nosso outro método de mapeamento, né, de mapa de fluxo de valor. Então, qual que é esse outro método, gente? É o mapeamento de fluxo de valor, né, que é o nosso MFV ou VSM, né? Então, se vocês olharem, por exemplo, nas literaturas aí, vocês podem encontrar tanto como MFV como VSM, tá? Nesse exemplo aqui, observem que ele já tem desenhinhos mais bonitinhos, digamos assim, onde a gente vê, por exemplo, onde está o cliente, onde está o fornecedor, onde está o nosso setor de PCP, e aí ele distribui ali, né, as suas atividades. Então, meu processo 1, meu processo 2, meu processo 3. Percebam, gente, que o meu processo 1, por exemplo, ele vai ter uma entrada do meu fornecedor, que tem o quê? Entregas semanais. O meu processo 2, ele tem uma entrada que vem de onde? Do meu processo 1. Em seguida, vai para o processo 2. Acontece a transformação e tem a minha saída, que vai para o meu processo 3. Então, pessoal, isso aqui é outro método que temos aí para mapeamentos de processos. Então, vocês vão ver isso aqui nas nossas próximas aulas também. Eu vou ensinar vocês como fazer, tá? Próximo slide. A gente vê o quê? No nosso próximo slide, a gente vê exatamente esse método, né? Que é o de mapa de fluxo de valor. E a gente vê um processo muito maior aqui, gente. Então, aqui a gente já vê o quê? A gente já vê, por exemplo, 6 processos ali embaixo que tem estamparia, a solda 2, a montagem. A gente vê entre os nossos processos formando um estoque de material. A gente vê que dentro desses processos tem informações, então, por exemplo, de tempo de ciclo, de tempo de troca de ferramenta, de disponibilidade e assim por diante. E aí a gente vê também lá no final, por exemplo, o tempo que a gente tem ali de lead time e o tempo de processamento. Pessoal, vou ressaltar ali o nosso tempo de lead time e o nosso tempo de valor agregado, para que vocês entendam, para a gente voltar para o conceito de valor agregado, do que agrega e do que não agrega valor. Observem ali que tempo de valor agregado, lá embaixo, são 188 segundos. Porém, o lead time da minha produção são de 23 dias, tá? Pouco mais de 23 dias ali. Pessoal, isso ali, quando eu falo nesse meu lead time, é desde que entrou minha matéria-prima até o momento em que saiu o meu produto final para a entrega. Tá? Então, vocês vão ver isso nas nossas próximas aulas. E aí, só quero fazer um adendo, porque dentro disso aqui, vocês percebem aquele dado que eu trouxe para vocês lá da Voito, que falava que apenas 1%, né, de todas as coisas que acontecem dentro das fábricas normalmente são o que agregam valor, tá? Então, percebam que a gente tem aí várias situações. Mas a gente vai conversar sobre isso aí nas próximas aulas, tá? Olhando para o nosso próximo slide, a gente observa o quê, gente? A gente vai entender um pouquinho mais sobre o Lean Manufacturing e o Lean Thinking, tá? Então, antes de eu falar sobre ele, deixa eu só ver aqui o que o Renan falou. Aplicar a ferramenta Seis Sigma corretamente seria em que ponto? Desenvolver um novo processo considerando um já existente ou apenas na melhoria de um processo vigente? Renan, depende muito, tá? Eu não posso te dizer bem assim, é para criar um novo ou para melhoria, porque vai depender da situação que você vê dentro da empresa. Na maioria das vezes, gente, é algo que já existe e eu vou fazer uma melhoria. Porém, em algumas situações, eu vou inserir um novo processo. Então, por exemplo, um novo processo de pintura, um novo processo de soldagem. Então, às vezes, eu acabo precisando fazer um novo processamento aí. E a ferramenta Seis Sigma, gente, ela entra justamente nesse sentido aí para a gente buscar o quê? Buscar o melhor resultado possível, né? Então, a gente acaba eliminando desperdícios quando a gente fala em Seis Sigmas. Por quê? Porque a gente quer algo muito assertivo, tá bom? E o Cleiton perguntou, professora, mapas mentais, eles também entram como um mapeamento de processos? Cleiton, não diretamente. Você pode entender como um mapeamento, né, para você fazer ali, para você estudar, por exemplo, mas dentro de uma indústria ele não é um mapeamento de processos, tá bom? Nada disso.
Quando eu falo aí em mapeamento de processos, ele vai entrar mais nesse sentido mesmo de fluxograma, de mapa de fluxo de valor, de sistema de raias, que é aí outro método, e assim por diante, tá? Sérgio, Seis Sigma é voltado para a qualidade. Sim, ele é voltado para a qualidade, mas a qualidade, gente, ela também não anda bem se não tiver um mapa de fluxo de valor, tá? Não existe processo eficiente sem mapear processo antes disso, tá bom? É algo assim que não tem como, não existe forma da gente dizer isso, tá bom? E aí, gente, voltando aqui, a gente tem dois métodos que a gente usa aí muito, né? Que é o quê? O nosso Lean Manufacturing e o Lean Thinking. Então, o Lean Manufacturing, gente, ela é o quê? Ele foi criado lá no Japão por Taishi Ohno, né? No pós-guerra. E ele baseia, gente, todo o sentido do Lean Manufacturing, ele se baseia no princípio da produtividade, tá? Que já era aplicado por Ford, por Taylor, tá? Mas ele é basicamente pensado em cima do quê? Da produção enxuta. Que é o que? A produção enxuta, gente? A eliminação de todo tipo de desperdício, tá? Então, quais são os desperdícios? Normalmente são 7. Hoje a gente já encontra um 8º desperdício que a gente vai conversar aí nas próximas aulas, tá? Mas o Lean Manufacturing, gente, ele é uma metodologia que ela é proposta por esta filosofia, tá? E ela é fundamentada principalmente nos pilares do quê? Da produção com qualidade e na eliminação dos desperdícios, tá? Então, quando eu falei ali, por exemplo, que o Sérgio comentou ali do Seis Sigma, que ele é voltado para a qualidade, justamente por causa disso. Porque ele mapeia o processo e dentro dele eu vou buscar fazer o quê? Transformar ele em um processo, uma produção enxuta, tá? E o Lean, ele se baseia basicamente em identificar o valor, em mapear o meu fluxo de valor, em criar um fluxo, em estabelecer um sistema de puxar aí uma produção aí perfeita, né? Então, buscar sempre aí a perfeição, tá? Pessoal, existe processo perfeito? Não conheço nenhum, mas existem aí processos que chegam a um nível, por exemplo, 6 sigmas, tá? Que chega aí, praticamente, ele é quase a prova de erros, né? Então, tem uma quantidade muito pequena de erros, tá? E quando eu falo no Lean Thinking, gente, ele é traduzido aí como o meu pensamento, a minha mentalidade enxuta, tá? É o quê, gente? Ele visa maximizar o meu valor para o meu cliente e reduzir aí a 0 defeitos, né? Então, ou no mínimo possível, tá? Os desperdícios de dentro da minha organização, tá? Então, se o Lean Manufacturing, ele é uma filosofia de gestão que se baseia na redução dos desperdícios de desempenho aí, gente, o Lean Thinking, por sua vez, ele se baseia aí na adoção de 5 princípios. Então, quais são esses 5 princípios, né, gente? Então, é o quê? É especificar o valor para o meu cliente, né, na visão do meu cliente, da forma que o meu cliente quer, o identificar e o mapear o meu fluxo de valor, né? Então, o que eu vou fazer? Vou mapear meu fluxo e eu vou buscar reduzir esses desperdícios, que é o que vocês vão ver lá na nossa semana, que nós vamos falar sobre mapa de fluxo de valor. Em seguida, eu vou criar o meu fluxo contínuo, ou seja, sem interrupções. Em seguida, eu vou responder a demanda do meu cliente com uma produção puxada. E por último, eu vou buscar aí também a minha perfeição. Então, vocês conseguem perceber que quando a gente fala aí nesses tipos de Lean, né, eles são justamente buscando aí o meu processo muito bem feito, realizado, tá? E por meio, gente, do Lean Thinking, que é capaz aí da gente identificar e proporcionar medidas que são benéficas aí para a produtividade e um bom rendimento dos nossos recursos, tá? Então, isso é bem interessante. E aí, gente, pensando em tudo isso também, a gente já vai aí quase se encaminhando para o final da aula, mas a gente tem algumas ferramentas, tá? Que são utilizadas para colocar em prática quando a gente fala em Lean Manufacturing, em Lean Thinking, que é o quê? O mapeamento de fluxo de valor, as métricas Lean, o Kaizen, o Kanban, a padronização do nosso processo, não existe processo eficiente sem padronização, o nosso 5S, redução de tempo de setup, gente, o nosso TPM, que é a nossa produção, a gestão visual e o nosso Pokayoke. Então, essas são algumas das ferramentas que a gente tem aí para trabalhar aí quando a gente fala aí em Lean Manufacturing, em Lean Thinking, tá? Então, pessoal, pode passar, professor?
E aí, com tudo isso, eu quero deixar uma frase antes de ler aí os outros comentários que tem aí, que às vezes eu deixei passar. Mas, gente, onde não há um padrão, não pode haver melhorias. Então, o primeiro passo para qualquer situação, qualquer tipo de empresa, gente, é mapear o meu processo, é eu entender o que acontece no meu processo. Para entender o que acontece no meu processo, eu preciso mapear. Eu preciso entender onde que se inicia, que produto que vai, aonde eu tenho uma decisão, aonde às vezes eu tenho que ter um teste, aonde às vezes eu tenho que ter uma inspeção. E aí, em seguida, depois que você mapeia o que você tem ou o que você vai fazer, você vai começar aí as eliminações, né? Então, você vai retirar aí os desperdícios. Beleza, gente? Deixa eu ver se teve alguma coisa que eu não respondi aqui. Vamos ver. O Charles, ele comentou, né, que o Lean Thinking também pode ser visto como uma abordagem geral e a filosofia por trás do Lean Manufacturing, que é uma implementação mais técnica e prática dessa filosofia no contexto da produção. Isso mesmo. O Kaizen a gente vai conversar na nossa próxima aula, mas o Kaizen, gente, são melhorias rápidas, tá? Então, são aquelas melhorias que eu quero para já. Então, é coisas que normalmente a gente consegue aplicar dentro de um mês. Mas na próxima aula, a gente vai conversar mais sobre isso. Vocês vão entender bem certinho sobre isso, beleza? O Samuel comentou, entrando agora na aula, pelo que entendi, o movimento de processo é desenvolver um fluxo do processo produtivo. Samuel, no contexto geral, eu conseguir descrever como que o meu processo acontece, de maneira visual, para ser mais entendível, obviamente, mas você vai perceber que a gente precisa do mapeamento de processo, do nosso mapa de fluxo de valor ali, de tudo isso que acontece, para quê? Para você conseguir incrementar aí melhorias e para que, independente de quem entrar no seu setor, na sua empresa, ela vai conseguir continuar ali produzindo da mesma forma, ou seja, eu vou ter um padrão na nossa empresa, tá bom? Excelente. Pessoal, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Gente, não esqueçam de ler aí o capítulo da semana. Já dei uma olhada lá na atividade 1 de vocês, ela tá bem facinho. Com as aulas aqui, ó, vocês já vão conseguir fazer ela, tá? Se tiverem alguma dúvida, tragam para a próxima aula, tá? Professora, gasta um tempinho se for preciso. Passar um pouquinho, a gente vai passando aí desde que vocês entendam todo o conteúdo. Beleza, gente? Pessoal, é isso nossa aula de hoje. Espero ver vocês semana que vem por aqui. Tenham uma ótima semana aí de estudos, tá?